Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h01. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa e falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denian Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Você pode participar aqui conosco mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 41 98504 5092. 98504 5092. Você também pode nos ver e ouvir pelo facebook.com/RIC+PR. Vamos aos destaques de hoje, 16 de agosto. RIC Mais Notícias. Principal alvo da Operação Hammer-On, que prendeu uma quadrilha que lavava dinheiro para criminosos no Brasil e no Paraguai, é dono de postos de gasolina aqui em Curitiba. Ele já era investigado pela Operação Pane Seca, que apura fraudes em combustíveis. Juiz Sérgio Moro garante que não será candidato nas eleições de 2018. A declaração foi dada durante palestra no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Justiça decide que responsabilidade pelos confrontos do dia 29 de abril de 2015 no Centro Cívico foi dos manifestantes e não do governador Beto Richa. Vereadora de Curitiba é acusada de cobrar parte do salário de assessores para mantê-los no cargo. Denúncia foi entregue ontem na Câmara Municipal. Prefeito Rafael Greca classifica a greve dos médicos como abusiva e desumana. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba nesse momento, Fran. E assim vai permanecer ao longo de todo o dia, Denian. Esse tempo cinza, aquela chuva ralinha que incomoda a gente, dá vontade de ficar em casa, dormindo, né? Quem já tá aí no trânsito, tenho certeza que teve essa sensação que eu tive, pelo menos hoje de manhã, quando eu acordei, com vontade de ficar ali na cama, assistindo o filme, comendo uma pipoca, né? Mas não tem jeito, é apenas quarta-feira e a gente tem que trabalhar. Neste momento, 11 graus é a temperatura em Curitiba, a máxima chega à casa dos 17, com previsão de chuva fraca ao longo de todo o dia. E a previsão é a mesma para Ponta Grossa, que também, neste momento, tem 12 graus com máxima de 17, lá em Cascavel, um pouquinho mais quente agora pela manhã, 14 graus, mas também instabilidade, tempo fechado. E em Foz do Iguaçu, aí sim, o sol pode aparecer, mas entre nuvens com previsão também de chuva ao longo do dia, com máxima chegando à casa dos 24 graus. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Como opera o aeroporto de Curitiba nesse momento, Mark? Por instrumentos para pousos e decolagens de acordo com a Infraero. Atenção para você que vai para Londrina, Congonhas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Esses aeroportos também operam por instrumentos. RIC Mais Notícias. E foi de fato muito grande essa operação Hammer-On que nós falamos ontem aqui cedinho no RIC Mais Notícias. Pegou bastante gente, né, Mark? 19 pessoas, viu, Denian? Em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina, além aqui no Paraná, que essa operação que foi deflagrada ontem. Na lista dos presos estão traficantes de drogas e armas, contrabandistas, empresários, doleiros e o dono de uma rede de postos de gasolina. Esse Eugênio Rosa já era investigado pela Operação Pane Seca por fraudes em combustíveis. Para a polícia, a participação dele é chave e mostra que a Hammer-On tem muitas semelhanças com a Lava Jato. Isso porque também começou investigando postos de combustíveis, a Lava Jato, vale lembrar. Além disso, algumas empresas investigadas na ação são as mesmas já usadas na Lava Jato. Uma delas é a Labogen, do doleiro paranaense Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da operação que desvendou o esquema de corrupção na Petrobras. Para a polícia, Eugênio pode ter uma atuação semelhante à de Youssef. O delegado federal Jackson Cerqueira Filho acredita que novos desdobramentos devem acontecer. Vamos continuar as investigações, ainda possivelmente haverá desdobramentos dessa operação e a intenção é continuar.
Segundo a polícia, os criminosos movimentaram 5 bilhões e 700 milhões de reais entre 2012 e 2016. O dinheiro nunca cruzava a fronteira, atenção Foz do Iguaçu. Tudo acontecia por meio de um esquema sofisticado de compensação. Os doleiros controlavam um sistema paralelo no mercado negro em que dólares e reais eram transformados em uma espécie de crédito que era utilizado por criminosos dos dois países, como explica o delegado. Trata-se de uma organização criminosa estabelecida para a prática reiterada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A especialidade dessa organização criminosa é essa. Então, é um grupo de pessoas que se especializou em fazer o dinheiro de criminosos brasileiros chegar para criminosos paraguaios. Em outra ponta do esquema, os criminosos também ajudavam a sonegar impostos com falsos contratos de importação. Empresas de fachada com sede aqui em Curitiba simulavam negócios com grandes fornecedores, principalmente chineses e americanos. Esses fornecedores apareciam vendendo para comerciantes paraguaios. Mas, na verdade, os produtos eram revendidos aqui mesmo no Brasil, na região de Foz do Iguaçu. Foram apreendidos ainda praticamente uma frota de veículos de luxo e 900 mil reais em dinheiro vivo. Pois é, essa operação Hammer-On, ela tem tudo para enroscar gente muito grande, como aconteceu com a Lava Jato. É bom a gente lembrar que a Lava Jato, vai ter um filme aí, tá para ser lançado a qualquer momento, o filme da Operação Lava Jato. Vai mostrar que... dia 27 agora. 27 já, né? Então a gente vai ver que começou com um doleiro, uma mulher tentando embarcar para a Europa com dinheiro escondido nas partes íntimas, foi presa num avião, a partir daí puxou o fio do novelo, puxa o fiozinho, puxou e virou esse tamanho todo. Pelo que se desenha e pelos personagens envolvidos, a Hammer-On tem tudo para ser um novo esquema criminoso que envolve gente muito graúda da República. 7h08. Vamos falar aqui do caso da palestra que foi super concorrida do juiz federal Sérgio Moro na abertura do Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos em São Paulo. O juiz Moro negou, claro que todo mundo sabe, de que ele não é candidato a presidente da República. Diga lá, Fran. Ele que não fala muito, né, Denia? Dificilmente a gente escuta a voz do juiz Sérgio Moro, mas lê os despachos dele, né? Principalmente o Mark, que está aqui com a gente. Mas sim, ele foi o convidado para a palestra de abertura desse Fórum Mitos e Fatos ontem, realizado em São Paulo. Falou durante 30 minutos. Tocou em vários temas importantes aí, delicados também, como corrupção, reforma política e, é claro, a Operação Lava Jato. O magistrado falou sobre a possibilidade de sair candidato nas eleições do ano que vem. Muita gente sabe que nas pesquisas espontâneas Moro aparece como um dos favoritos, mesmo sem estar filiado a nenhum partido. O juiz deixou claro que não quer ser político. E, sinceramente, não me vejo com esse perfil. E eu fiz uma opção na minha carreira pela magistratura, então não me vejo, e já disse mais de uma vez, e reitero quantas vezes forem necessárias, que não sou candidato, não serei candidato. Nada disso. Bom, essa fala do juiz Sérgio Moro, ela é um alento para todos nós brasileiros. Nós precisamos do juiz Moro exatamente onde ele está. A justiça brasileira é carente de mais Moros e de menos Gilmar Mendes, menos Lewandowskis, Dias Toffolies, Barrosos da vida. O juiz Sérgio Moro dedicou a vida à magistratura e que bom que é ele quem está na titularidade da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Não fosse pela mão de Moro, a Lava Jato não teria alcançado o tamanho e o sucesso que teve. E quem reconhece isso é a própria Polícia Federal e o próprio Ministério Público. Sem um juiz, que seja um juiz que despache e mande andar, e que tenha coragem de sentenciar como o Moro sentenciou, a Lava Jato não seria o que é e um marco importante para a história do Brasil. E apenas é bom a gente lembrar que não é só para a história política do Brasil, é para a história jurídica do Brasil.
7 horas e 11 minutos. E ainda sobre esse assunto, Daniel, acho importante a gente destacar uma outra fala do Moro aqui, bem interessante, sobre essa questão da magistratura. Ele demonstrou preocupação sobre a possibilidade do Supremo Tribunal Federal reverter o entendimento de que condenados em segunda instância podem começar a cumprir pena. A decisão foi relevante para agilizar aí os processos da Operação Lava Jato e o juiz destacou a importância de manter esse precedente. Mas o que nós temos que nos preocupar é com mudanças mais perenes. E essa foi uma mudança essencial. E espero que não seja alterada. Não falo isso para pressionar ninguém, né? Longe de mim querer efetuar qualquer espécie de pressão, mas eu espero que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tenha a compreensão de que essa mudança foi importante, essencial, e foi o legado do ministro Teori Zavascki. Seria lamentável que isso fosse alterado. Esse é um tema difícil, que é o recolhimento ao cárcere para o início do cumprimento da pena, sem que tenham se esgotados todos os recursos no processo penal. O juiz federal Sérgio Moro é favorável que, após uma decisão de segundo grau, de segunda instância, já possa se dar efetividade ao cumprimento da pena, recolhendo a cadeia, se assim for a decisão, daquele que foi condenado. O Supremo Tribunal Federal, apertadinho, entendeu por relativizar a presunção de inocência. Embora os ministros deem uma maquiada no assunto, foi isso que aconteceu. Porque a Constituição é claríssima, ninguém será considerado culpado senão após trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o que fez o Supremo? Entendeu de que, como não há mais discussão de matéria de fato e apenas matéria de direito, o debate nos tribunais superiores em Brasília, por exemplo, não impediria o início do cumprimento da pena. E o Supremo assim determinou. Mas agora, nós estamos diante de um fato concreto que traz à baila o debate novamente. Estava paradinho o assunto. O Brasil é um país da conveniência. Você traz o debate à discussão, o assunto à discussão, na conveniência do momento. E por que que isso foi trazido agora? Ora, porque Luiz Inácio Lula da Silva, ele, o ex-presidente, será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no ano que vem. E se for condenado, pode ser preso. E aí, como trata do Lula, começa o Supremo Tribunal Federal a se mexer. Mas não para atender a Constituição, não para reconhecer uma leitura que pode ter sido equivocada, e eu até acho que é, do dispositivo constitucional, mas é para dar um jeito de livrar os amiguinhos. Esse debate acontece, por isso muito da preocupação do juiz Moro, ele não falou, mas quem o conhece sabe disso. A preocupação do juiz Sérgio Moro é de usar o judiciário para atender a caso concreto, o casuísmo judicial. Essa discussão só acontece porque o Lula tá para ser preso. E aí tem gente que não pode imaginar recolher o Barba, o Brahma, o Nine, a cadeia. Só por isso que o Supremo acordou. 7h15. Eu acho que é importante a gente soltar também, Fran, o juiz Sérgio Moro falando da reforma política. Sim, tá aqui, tá na mão. Ele faz críticas aí ao que o Congresso Nacional discute. Hoje já deve ser votado, inclusive, no plenário da Câmara dos Deputados. E vamos ouvir o que diz o juiz Sérgio Moro. Há uma tendência, né, de quem está dentro do sistema, quem tem um cargo político eleito, queira continuar dentro e queira deixar fora quem está fora. Então, um financiamento público, por bem intencionado que seja, tem que ser muito bem pensado para evitar esse tipo de problema.
Então, acho que essa decisão foi extremamente importante do Supremo Tribunal Federal, porque o sistema anterior realmente não era adequado, mas acho, e aqui vai uma crítica, que e com todo muito respeito ao nosso parlamento, que essa reforma política como está sendo pensada não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. O juiz Sérgio Moro reproduz a preocupação, tenho certeza, do conjunto da sociedade. 7h16. Mark, eu queria que você, já que a gente falou do juiz federal Sérgio Moro, comentasse aqui conosco o lançamento do livro a favor do Lula e contra o juiz federal aqui de Curitiba. Juristas com estrela no peito se reuniram e fizeram um livro com artigos científicos, com artigos para criticar a decisão do juiz Moro. E saiu cada pérola que eu vou te contar uma coisa. O livro são os comentários de uma sentença anunciada, o processo de Lula. Ele foi lançado na PUC de São Paulo e advogados e especialistas em direito fizeram duras críticas ao juiz federal Sérgio Moro e também à Operação Lava Jato. A obra reúne 130 artigos, equívocos e problemas na sentença que condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos autores do livro, o juiz Sérgio Moro não é um juiz. Para ele, abre aspas, só um louco faria a condução coercitiva de Lula naquela situação, já que ele nunca se opôs a prestar depoimento. Então vamos lá, o primeiro adjetivo que é dado contra o juiz Sérgio Moro, pelo senil professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um importante administrativista brasileiro. Para ele, Moro é louco. Já o advogado criminalista Alberto Toron disse que, abre aspas, Moro passou a ser um juiz a favor do golpe da presidente Dilma e que não foi mera casualidade, fecha aspas. Então, para o Toron, Moro é golpista. Toron, Denis, só vale lembrar que atuou e ainda atua na Lava Jato, defende os empreiteiros e é o seguidor aí, quem ficou com o espólio do ex-ministro da Justiça, o Tomás Bastos. Ao relembrar da polêmica divulgação do áudio de um telefonema do ex-presidente Lula, aquele do tchau querida, lembra, né, Denis? Para o Toron ainda disse que foi uma interceptação ilícita. Já o advogado Antônio de Almeida Castro, o Cacai, apresentou um slide igual ao que o procurador da República, o Deltan Dallagnol, usou na apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula. Mas ao invés de Lula no centro, ele utilizou ali Lava Jato e se referiu ao procurador Dallagnol como Deus Lanhol. Pois é. O folclore é danado. Quando esses operadores do direito colocam o partido e o seu herói acima da lógica, do bom senso e da lei, pagar mico e fazer papel de palhaço não tem limites. O bom é que todos nós poderemos acompanhar o show de horrores, a fiasqueira dessa gente meio exótica que aplaude criminoso e critica quem o condena, em Curitiba, porque o livro é organizado por 2 professores aqui da capital, aqui de Curitiba. A gente vai poder ver pessoalmente todo esse desfile de barbaridades. E aí nós vamos nos divertir bastante. Agora, Daniel, me chama a atenção como o pessoal que defende o Lula, que escreveu o livro, tem uma tara pelo PowerPoint do Deltan. Vou só contar para o ouvinte o bastidor disso. O Deltan é uma pessoa muito técnica. Todos as coletivas de imprensa, ele faz um PowerPoint, ele faz uma apresentação muito bem feita, é uma pessoa que precisa desses elementos gráficos para explicar o que está sendo passado. Até porque o crime de corrupção na Petrobras é complexo, não é, Deninha? Claro. Lavar dinheiro é complexo de se explicar. Então, por isso que ele faz os PowerPoints. Então, não foi pro Lula que foi feito isso. Todos os investigados ganharam daquele. Claro, do Lula ganhou mais repercussão. Mas eles não se sintam privilegiados. O Deltan fez um PowerPoint para cada um dos investigados, não foi para o Lula. Então é o seguinte, eu agora vou fazer assim. No centro do PowerPoint vai estar escrito intervalo.
no centro do PowerPoint. E aí eu vou puxar as flechas do próximo bloco. A primeira flecha será o tema do 29 de abril. A decisão do Poder Judiciário, que entendeu que o governador Beto Richa não é responsável pelo que aconteceu no Centro Cívico. Primeira flechinha. Nós vamos noticiar e eu vou comentar esse assunto. Da outra flechinha, nós vamos falar da condenação do Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado pelo STJ naquela discussão com a Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul. Puxa uma outra flechinha no PowerPoint do Rick Mais Notícias. Nós vamos falar de uma vereadora, já falei dela aqui, tava na cara, vereadora acusada de tomar dinheiro dos funcionários. Au, 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 miau! Oi? Ela gosta de bichinho, de gente não. Ah, agora eu entendi. E o prefeito Rafael Greca está na outra bolinha do PowerPoint. Ele disse que a greve dos médicos é abusiva e desumana. Acho que ele ouviu o Rick Mais Notícias. E eu já acho que eu vou fazer uma crítica a esse PowerPoint que não está constando os ouvintes nele aí, viu? É, os E eles estão nervosos aqui querendo participar, viu? Então Boa observação. Põe uns aí, Mark, antes da gente ir pro break, vai. Vamos lá, rapidinho aqui, alguns ouvintes que estão participando da nossa programação. A ouvinte que não colocou o nome diz que PowerPoint, quem não tem competência, copia. Ela brincando aí sobre a questão do PowerPoint do Deltan Dallagnol, que é muito copiado aí por vários setores da sociedade. Também tem a mensagem aqui do ouvinte final telefone 9315, Denian. É o Thiago, na verdade. Ele fala que em uma universidade aqui de Curitiba, pode falar o nome? A Unibrasil diz que se falar mal do PT, reprova. Você conhece bem a Unibrasil, não conheço, é uma boa faculdade, é boa mesmo, um centro universitário muito bem estruturado, com ótimos professores. E se o aluno for esperto, escreve o que alguns querem ler e tá tudo bem. Vida que segue. O Max São José faz um comentário aqui que eu concordo com ele. A sentença do Lula saiu há poucas semanas e já tem um livro. Os caras são Jaspion, Deninha, pergunta o ouvinte. Jaspion, Spectroman, Ultraman. Quem será que é o Satangos? Lembra do Satangos? no Jaspion, era o vilão do Jaspion. É o seguinte, eu prefiro imaginar que essa turma do livro são todos backyardigans. Tudo bichinho bonitinho, coloridinho. Ou então Teletubbies. Tchau! Intervalo. Voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias volta com assuntos importantes e a gente já chama a sua opinião pelo WhatsApp 41 98504 5092 ou pelo Facebook, você entra lá na página do Rick Mais PR. Estamos transmitindo com som e imagem, você pode mandar a sua opinião também por lá. A Justiça entendeu que o governador do estado, Beto Richa, não foi o responsável pelos confrontos do dia 29 de abril de 2015, aquela confusão, aquela coisa feia que houve no Centro Cívico aqui na capital. Mark. A juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública, Patrícia de Almeida Gomes Bergonce, decidiu que os manifestantes foram os responsáveis pela confusão que terminou com 200 pessoas feridas em 2015. A ação civil pública, que pedia a condenação do governador por improbidade administrativa, foi movida pelo Ministério Público aqui do estado. Em nota, o órgão já avisou que vai recorrer da decisão por entender que houve excessos na contenção dos protestos realizados na frente da Assembleia Legislativa. O MP também pede a condenação do secretário de Segurança na época, o atual deputado federal Fernando Francischini, e de integrantes da cúpula da Polícia Militar. Qual o fundamento da magistrada, Marcos? Vamos lá, abre aspas, Denia. A magistrada assinalou que, abre aspas, no dia 29, lideranças ativistas instigaram o conflito e a subversão dos limites impostos e acabaram por iniciar um confronto com a força policiais. Segundo a juíza, isso exigiu pronta ação preventiva e repressiva. Na avaliação ainda da magistrada, a ação policial foi técnica e com o uso de equipamentos necessários e proporcionais para afastar os manifestantes. Quero parabenizar aqui
a juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública, doutora Patrícia de Almeida Gomes Bergonce, pela decisão. Ela fala por si. E isso não é Curitiba. Quero chamar o ouvinte a uma reflexão junto conosco. Junto conosco. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer cidade do planeta. Se eu monto uma barreira policial, vamos imaginar a Times Square, o lugar mais famoso de Nova York. Eu monto uma barreira policial na Times Square. Coloco ali um gradil. Se alguém chegar lá para se manifestar e tentar romper o gradil e jogar pedra em policial, o que a polícia vai fazer? Pensou aí do outro lado? Vamos sair de cidade. Vamos para o berço dos direitos humanos, a França. Imagine uma montagem de uma barreira com gradil e os policiais franceses na Champs-Élysées, a mais chique e mais famosa avenida parisiense. Daí aparece uma manifestação e os manifestantes vão instigar o protesto e vão até o gradil e sacodem o gradil e tentam passar a barreira. O que a polícia francesa fará? Ok, vamos ao Oriente, vamos a Tóquio, com a educadíssima polícia japonesa. A polícia monta uma barreira. Os manifestantes não se conformam, querem invadir determinado local. Eles vão lá e passam por cima do gradil e jogam alguma coisa na polícia. O que a polícia japonesa vai fazer? Mandar beijinhos? Entregar flores? Soltar pombas brancas? É assim? Não é. A polícia não foi a iniciadora da confusão do centro cívico. Quem iniciou foram os manifestantes, não os professores. Vou reiterar aqui. Professor que foi lá para protestar sofreu, e cada bomba, cada bala de borracha doeu em todos nós, porque nós defendemos os professores. Mas aquela turma do sindicato e da baderna, quem vai e rompe e invade, recebeu a reação adequada da força policial. A juíza apenas interpretou da maneira que aconteceu. O mais é ideologizar a discussão. É querer fazer política ideológica e partidária em cima do que houve. Gente, tinha um gradil montado para acontecer a votação lá do pacote da Previdência. E o sindicato não queria que votasse. É porque a democracia sindical só funciona se for na lógica dele, sindicato. Não queria que votasse. A votação iria acontecer, como de fato aconteceu. Só que os sindicalistas e os baderneiros, a turma dos black blocs, da extrema esquerda, tentaram invadir o lugar, e aí todo mundo levou bomba de borracha, bala de borracha e bomba de efeito moral, porque virou uma enorme de uma confusão. Olha, a magistrada doutora Patrícia de Almeida Gomes Bergonce, ela é, além de tecnicamente correta na decisão, uma mulher muito corajosa. Porque tem que ter coragem para sentenciar do jeito que ela sentenciou. Demorou, nós estamos em 2017, dois anos depois, sai essa decisão, e a decisão é certa. Certa. Parabéns à magistrada. Denian, só para registrar ainda mais um trechinho do despacho da juíza, ela finaliza tudo dizendo o seguinte, ó, abre aspas, não poderia se esperar outra conduta dos policiais que não podiam permitir a ocupação do legislativo, por mais relevantes que fossem as reivindicações expostas pelos manifestantes. Ela ainda colocou vários vídeos, viu, Denian, no processo, que comprovam que as agressões foram iniciadas pelos próprios manifestantes e que havia caminhão de som incitando a população. Pois é. E aí, a imprensa irresponsável, tem um colunista aí na Gazeta do Povo, eu sempre esqueço o nome dele, que resolveu carimbar o protesto lá do dia 29 de massacre do Centro Cívico. Eu fiquei com uma vontade de comprar um dicionário e mandar para a Gazeta.
Outro dia o Mark falou aqui de manual de normas e estilos de redação. Manual de redação. Isso. Que tem que ter lá, né? De quando você usa um adjetivo, quando você usa um substantivo, a expressão utilizada. O Mark usou o exemplo de que a Folha de São Paulo resolveu definitivamente chamar a Venezuela de ditadura. E o Maduro de ditador. De ditador. Então, quando você carimba algo jornalisticamente, você tem que saber do que você está falando. A Folha pensou, refletiu e decidiu que o... E como pensou, hein, Denian? Pensou, hein? De entender o Maduro como ditador. Teve que morrer uns 20 lá. E a Gazeta do Povo não chamou de massacre do Centro Cívico? Mas, gente, massacre. Um dicionário, quase que eu comprei. E eu ia comprar aquele dicionário mais vagabundo, porque qualquer um basta. A compreensão de massacre passou longe lá do jornal, falecido jornal Gazeta do Povo. São 7h35. E a vereadora? Fran, vai. Vamos lá, Denian. Há 6 assessores, né, da vereadora Kátia Dietrich, do Solidariedade, apresentaram uma denúncia coletiva, acusando a parlamentar de exigir parte do salário deles para mantê-los no cargo. Os comprovantes de transferência bancária foram apresentados à mesa executiva da Câmara e ao partido da parlamentar e ao Ministério Público. Um dos assessores que não quis se identificar conta que no segundo mês de trabalho foi intimado a devolver R$ 1.500 dos vencimentos. A gente vai ouvir agora ele explicando como que aconteceu esse pedido da vereadora. Quando a vereadora chegou para mim e falou que precisava de R$ 1.500, que eu precisava dar R$ 1.500 do meu salário para ela. Eu fiz a transferência porque não concordava com a prática e era uma forma de me precaver, uma questão de proteção. No dia seguinte, ela falou assim, olha, o meu marido quer conversar com você, o Marco. Fui conversar com ele me advertiu, dizendo que não era para ter feito uma transferência, e sim o dinheiro pessoalmente. A Câmara Municipal já informou que vai apurar os fatos. A denúncia vai ser enviada ao corregedor da Câmara, que vai fazer a verificação dos documentos anexos. Em seguida, o caso vai ser enviado ao Conselho de Ética. A vereadora pode ser afastada por 90 dias ou até mesmo cassada. O presidente da casa, Serginho do Posto, afirma que ouvirá a vereadora para iniciar as investigações. É uma denúncia que nós faremos uma verificação muito responsável, porque nós temos que ouvir também a vereadora, saber dela, ouvi-la, e esse espaço será dado também para que ela se manifeste, e a partir daí todos os mecanismos junto ao Conselho de Ética, junto à Corregedoria, estarão sendo acionados. Em nota, a vereadora Kátia disse que só vai se pronunciar quando for notificada oficialmente. Porém, ela afirmou que vem trabalhando com ética e lisura e que vai responder às supostas denúncias com ainda mais trabalho. Lisura, ela é lisa mesmo. Nem coragem de falar com a imprensa ela tem. É mussum ensaboado. Sabe o que é o mussum, Fra? O peixe, mussum? Não, achei que você estava falando dos trapalhões. Não, o mussum é um peixe que é como se fosse uma cobra. Ah, e tá. ele é liso. Como a vereadora Kátia. Minhas referências biológicas não estão muito A boas. vereadora Kátia Dietrich, eu usei o mussum, em homenagem, ela é defensora dos animais. A vereadora Kátia Dietrich, se comprovada essa acusação, ela tem que ser cassada. Tem que ser mandada embora do Poder Legislativo e cuidar dos bichinhos dela. Ela não tem que ser representante do povo no parlamento. Ela cometeu um crime. E mais. Olho aberto no senhor Serginho do Posto, alô, presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, ouvinte deste jornal. Nós estamos de olho no senhor. Alô, demais vereadores de Curitiba. O jornal líder de audiência das manhãs está atento
ao que vossas excelências vão fazer diante desse caso. A tentativa de varrer para debaixo do tapete, que é uma prática comum e costumeira no Legislativo Municipal, será aqui diariamente denunciada. Os senhores que tomem vergonha na cara, abram imediatamente o processo no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, na Comissão de Ética, e passem a investigar a denúncia que pesa contra a vereadora Kátia Dietrich. Contra ela e quem for. Quem for. Que vergonha. Daniel, o que eu fico pensando... R$1.500 você tira do funcionário do gabinete para pôr no próprio bolso. É como se o Grupo RIC... Vou te passar a palavra, Mark. É como se o Grupo RIC nos contratasse aqui e dissesse, olha, você vai receber X, receber 5 mil. Aí no fim do mês, você me devolve 1.500. Mas não é para fazer transferência bancária, senão fica rastro. Não é para me dar um cheque. Você pega, saca o dinheiro no caixa eletrônico e me entrega aqui em dinheiro vivo. Em nota, em espécie. Foi isso que fez a vereadora. Imagina aí o seu empregador fazendo isso com você. Fala, Marcos. Não, Daniel, só fico pensando que a Kátia Dietrich faz parte da renovação da Câmara. Ela acabou de entrar. Ela tá há 6 meses no mandato. Em 6 meses ela já armou o esquema. É de indignar. E ainda fala que não vai falar, não é, Frank? Ah, vai se pronunciar depois. Por que não fala agora? Se alguém te chama de ladrão, você tem que ficar indignado e ir pro palco, cara. Ficou quieta. Marca, é perfeita a sua observação. Quando te criticam de algo que te incomoda, causa uma indignação no inocente. O inocente fica louco, velho. Ele tem necessidade de gritar. Se é com quem não fez nada, o vereador ia pra tribuna, ia descer o sarrafo nos funcionários. Vocês estão todos demitidos, mentirosos, sem vergonha. Aqui não tem isso. E teria dado um desabafo próprio de quem não tolera esse tipo de situação. A nossa vereadora Kátia Dietrich disse que está pensando. Vai esperar ser notificada. Então o seguinte, vereador Serginho do Posto, sebo nas canelas. Bom dia pro senhor, bom dia aos seus colegas. Começou fervendo aí a sua quarta-feira, dia 16 de agosto. E os ouvintes, hein, Mark? Olha só, muitos participando sobre essa questão aí da vereadora. O ouvinte Popó, ele diz que lá em Colombo já aconteceu alguma coisa parecida com o vereador Oliveira da Ambulância. Você lembra disso aí? Claro que eu lembro. Aquele vereador exótico lá de Colombo. Usava um chapéuzão e tal, enfim. Ele lembrou aqui. Tinha um bigode horroroso esse Oliveira aí. Usava um chapéu de palha também. O Daniel diz que essa é uma prática comum dos vereadores e que eles já sabem disso antes de entrar lá. Esse é o sistema, segundo o ouvinte. Se é sistema, é um sistema ilegal e que tem que ser combatido. E o vereador que pratica tem que ser cassado, perder o mandato, e os outros entenderem que pode acontecer o mesmo com eles. Se nós passarmos a mão na cabeça de quem comete ato ilícito, nós mesmos toleramos a corrupção do jeitinho. E é inaceitável. O Marcelo de Ponta Grossa diz que a expressão massacre sobre aquele episódio do 29 de abril de 2015 nunca deveria ter sido usada. E assim fala sobre a imprensa aqui que usava essa expressão que você lembrou, viu, Daniel? A questão do Dione, da Fazenda Rio Grande, diz que se você acha então que o afastamento do Francisquini foi injusto na época. Não, eu penso que o secretário Francisquini, ele pediu para sair. Exato. Ele não foi saído. Politicamente a decisão foi acertada. Nós precisamos entender que uma coisa é a decisão de natureza administrativa e outra é o reflexo político disso. Desgastava demais a imagem do secretário Francisquini continuar à frente da pasta e desgastava demais o governo. Politicamente se entendeu pela saída dele. Essa é uma outra discussão. Uma coisa é o debate de natureza política e outro é o debate administrativo, e que agora a Justiça Paranaense entendeu que não houve improbidade administrativa, que a ação da Polícia Militar foi acertada.
A Patrícia aqui diz que a sua explicação sobre a diferença entre manifestação pacífica e baderna foi muito boa. Também participa sobre isso o Paulo de Colombo, diz que a polícia fez o trabalho dela. Também a participação aqui do ouvinte que não colocou o nome, final telefone 4567, diz que a decisão da juíza foi técnica e imparcial. E já o ouvinte Murilo de Cascavel também diz aqui, parabéns pelo comentário, Denian, agora já tem gente reclamando. O final telefone 5138 não colocou o nome, diz que o professor dele foi à manifestação e até hoje tem que fazer fisioterapia pelo que aconteceu lá, Denian. Não, mas eu disse isso. Se é o professor de bem, e ele saiu de lá machucado, a sua revolta, professor que faz fisioterapia, deveria ser direcionada ao seu sindicato. E a turma do PT e de partidos satélites que seu sindicato defende. Porque foi a partir da baderna que houve a reação da Polícia Militar. Se o sindicato tivesse respeitado o limite imposto pela força, e assim o Estado determinou, que dali em diante ninguém passava, se tivesse feito isso, ninguém estava fazendo fisioterapia. Culpar a polícia? Não foi a polícia que começou. Poxa, mas isso chega a ser primário. Primário. Ou vocês acham mesmo que a polícia estava toda lá na grade, aí de repente alguém, vamos atacar, e saiu em ataque aos manifestantes? Não foi assim que aconteceu. E esqueça o Beto Richa, o Francisquini, a Polícia Militar do Paraná, esqueça. Faça o exercício de que se acontecesse em qualquer outro lugar do mundo. Imagine Berlim. Já falei de Paris, já falei de Nova York e de Tóquio, né? Então imagina isso em Berlim, em Amsterdã, em Madrid, em Lisboa. Em Lisboa, a polícia avisa, protesta até 5 da tarde. Quando falta 10 minutos, aparece um policial com um apito e ele apita. Pi! A última vez que eu apitei, avisou. O pessoal enrola a bandeira, põe no saco e deu. Seu direito de protesto foi assegurado. Ali, nós tivemos abuso do direito do protesto. E contra o abuso do direito de protesto, houve a reação da força estatal. Só se pode fazer um comentário como esse depois que passa o calor dos acontecimentos. Porque em cima das imagens, as imagens são horrorosas. Eu sou professor. Um professor apanhando é algo que dói em mim. Mas eu sou professor, mas eu não sou cego. Eu não tenho cegueira seletiva ideológica. Quem tentou romper a barreira foi a APP Sindicato com seus amiguinhos. E aí virou no que virou. 7h47. Só pra terminar, tem um ouvinte aqui falando que você comparou Tóquio, Estados Unidos, enfim, vários países. Ele pediu pra você comparar na Venezuela, como seria. Ou em Cuba. Em Cuba nem protestar você pode. E na Venezuela se mata 100 e tantas pessoas por se insurgir contra a ditadura de esquerda do Nicolás Maduro. Mas aí tá tudo bem, aí a polícia está mantendo a ordem, né? Aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acha que tá tudo bem. Matar mais de 100 de pessoas, aí tá tudo bem. E aqui no Centro Cívico é a barbaridade. Tá bom. Olha só, Denian, o Caio de Pinhais participa aqui conosco, dizendo que ele estava na manifestação, dia 29 de abril, quando começou, ele viu que os baderneiros começaram tudo. E daí ele foi embora, não ficou lá para ver e esperar o que ia acontecer. Então, tá aqui o relato de uma pessoa que estava no local, viu que os manifestantes, alguns manifestantes, é bom frisar isso também, né, Denian? Foram alguns manifestantes ali que iniciaram a confusão toda. Não são os professores. Exato, são os Black Blocs e tal. O Black Bloc, o sindicato, essa coisa. O Fábio, nosso ouvinte, também manda uma mensagem dizendo o seguinte: eu estava lá, Denian, naquele dia 29. E é bem isso mesmo que aconteceu. Não foi a polícia que tomou a iniciativa da pancada. E o que a juíza corajosamente fez foi falar o que houve. É só lembrar, Denian, quando tem futebol, como é que funciona quando a torcida avança 1 milímetro acima do que pode, do que foi definido? Aí entra em campo o cacetete democrático.
Aí. O cacetete da manutenção da ordem. Não há democracia sem respeito à lei. Ao império da lei. A baderna não é elemento da democracia. O protesto, sim. A violência, não. 7h49, eu preciso falar desse caso da greve dos médicos, que é outro assunto que esse jornal traz à baila, depois do intervalo. RIC Mais Notícias. Vou pedir ao presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, pelo menos mais uma meia hora para dar tempo da gente falar bastante aqui no jornal. 7h53, e a greve dos médicos, hein, Fran? O Rafael Greco, nosso prefeito aqui de Curitiba, ele fez críticas duras à paralisação dos médicos aqui na capital paranaense. Ele considera a greve abusiva e desumana. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa ontem. O administrador afirma que principalmente os pacientes eletivos, aqueles que não necessitam de atendimento de urgência, estão sendo prejudicados. O prefeito criticou o pedido de reajuste da categoria de 4,5% diante de um momento de depressão econômica e de queda na arrecadação. Para justificar o quanto ele acha isso absurdo, ele ainda informou que os médicos recebem R$ 1.880 por cada um dos plantões noturnos que realizam nas UPAs e que esse valor está acima da média paga em hospitais da iniciativa privada. Greca ainda destacou que eles recebem 100% de horas extras pelo trabalho nos finais de semana. De acordo com ele, a Secretaria Municipal de Saúde enviou um ofício ao Conselho Regional de Medicina para coibir maus tratos por omissão de assistência à população em função da paralisação. Eu vou dizer que tem razão o prefeito Rafael Greca. Tem razão. 7h54, antes da gente ir embora, e os ouvintes, hein, Mark? Tá, olha, cada vez que eu olho para a tela do computador do Mark aqui, o WhatsApp bomba, né? E o tema do dia são as repercussões do 29 de abril. Exatamente. A professora 4844 não colocou o nome aqui, mas ela conta que a professora estava no dia 29 de abril lá na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico aqui em Curitiba, e diz que ela tem filmado que Black Blocs enfrentaram sim a polícia e a polícia apenas reagiu a uma provocação. A Marlise mandou o nome aqui. Eles estavam mascarados com pedras nas mochilas. Também tem o ouvinte que não colocou o nome aqui, dizendo que sobre aquela questão do sindicalista, do pessoal que escreveu o livro lá, viu, Daniel? Pergunta se... Ele entrou lá nos nomes de quem escreveu o livro e achou um nome chamado Xixo. Pergunta se é sindicalista essa pessoa. Wilson Ramos Filho, o Xixo, ele é professor de Direito do Trabalho, dono da Unibrasil, um dos sócios do Centro Universitário do Brasil, aqui de Curitiba, que é um importante centro universitário aqui da capital, muito bom mesmo. E o Xixo, ele é o sócio majoritário do escritório Declatra, Defesa da Classe Trabalhadora, um escritório de direito do trabalho. Ele é ex-marido da Miriam Gonçalves, ex-vice-prefeita de Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores. E ele é ex-marido da Carol Proner, da também professora Carol Proner, que escreve o livro junto com ele, na defesa de Lula e contra o juiz Moro. O Xixo, ele não é sindicalista não, mas ele é advogado dos sindicalistas e professor de Direito do Trabalho. O Júnior de Curitiba diz que ele estava lá no dia 29 de abril também e que ele conseguiu sair muito depois da movimentação e foi hostilizado, teve o carro até quebrado, que estava a 8 quadras da Alep, para se ter uma noção do tamanho da confusão que aconteceu lá aquele dia. Foi tudo, menos massacre. 7h56, vamos embora. Esse assunto, e ele vai à luta, né? Porque todo ano, no dia 29, a APP Sindicato, para se aparecer, monta lá o dia de lembrança do que aconteceu. Era o 30 de abril, lembra que era o dia que, em tese, no governo Álvaro Dias também aconteceu uma coisa parecida. Agosto, acho que é 30, esse desculpa, mês, 30 de agosto. Os próximos dias aí. Depois agora virou 29 de abril e daqui a pouco vai ter o calendário inteiro, pelo jeito. É isso aí. Muito bem. Fran, beijo. Beijo, até amanhã. Marcos Souza, valeu. Valeu.